Vamos então começar ideias inatas, a questão 218. O espírito encarnado não conserva nenhum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? Resposta: resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. Quer dizer, inata é que já existiram, né? Que já vem com o reencarnado, né? Aquele que está encarnando ali, ele já traz essas ideias. E traz da onde? De vidas passadas. Conhecimentos adquiridos em vidas passadas e que estão marcados ali. Ele vem com ele, né? Vem com ele e ele apresenta esse conhecimento de idioma, de cultura, às vezes matemática, às vezes medicina, às vezes geografia, música. A gente vê isso em músicas, crianças pequenas tocando. Mozart começou a compor, ele compôs uma sinfonia acho que com 4 ou 5 anos. Então é uma bagagem que traz do aprendizado adquirido em vidas anteriores e que não se perde, não vai se perder nunca. Aí o Kardec continua. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera, né? uma imaginação, uma utopia? Não. Os espíritos respondem não. Pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Aquilo que nós adquirimos de verdade não é o conhecimento intelectual. Os livros que eu estou lendo agora eu vou levar todos comigo. Não. Aqueles que eu estudei de verdade. Aquele conhecimento que eu adquiri de verdade. E como é que eu sei que é aquilo que eu adquiri de verdade? É aquilo que eu aprendi, guardei dentro de mim e pus em prática. Coloquei em prática, me modificou. Então isto foi aprendido de verdade. Ninguém me tira, está comigo pela eternidade. Não vou precisar aprender de novo, posso mudar de lição. Aquilo que eu estudei e aprendi intelectualmente, junto com a matéria, ele vai se perder no meu próximo reencarne. Por quê? Porque ele é só intelectual. Ele está na matéria, e o perispírito é matéria, ele não está gravado no corpo físico, ele está gravado no corpo perispiritual, que é matéria, uma matéria mais sutil, mas é matéria. Então vamos lembrar, espírito, somos nós, comandamos o perispírito, que comanda o corpo físico. Aquilo que é aprendido de verdade, que nós colocamos em prática, que nos modificou, fica gravado no perispírito, é verdade. Então, mesmo a hora que esse perispírito vai se miniaturizar, vai ter todo um esquecimento, começar uma encarnação nova, aquilo que foi aprendido de verdade, ele carrega dentro de si. Ninguém tira. Mas aquilo que ficou registrado só no conhecimento superficial, só no intelecto desse perispírito, na hora que vem o esquecimento do novo reencarne, ele volta ao pó, ele volta da onde ele veio. Era da matéria, com a matéria, com o plano fica. Ele não nos acompanha. Por isso que é importante o aprendizado verdadeiro. E o aprendizado verdadeiro é através das obras. O Tiago coloca isso, né? A nossa fé se justifica e se apresenta através das nossas obras. Uma fé sem obras é vã. Um conhecimento sem obras não serve para nada. Nós precisamos aplicar o nosso conhecimento, realizar em nós as mudanças e aplicar. Aí sim nós estaremos modificando de dentro para fora. A modificação é verdadeira, ninguém tira de nós. Ela nos acompanha para a eternidade. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito desprendido da matéria sempre se lembra. Durante a encarnação, ele pode esquecer parte deles momentaneamente, mas a intuição que lhe resta auxilia
o seu progresso. Sem isso, sempre teria de recomeçar a cada nova existência. Sem isso, ele sempre teria que recomeçar. Ponto. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que se encontrava na sua existência precedente. Então, o que ele está colocando aqui? Tudo aquilo que nós aprendemos e aprendemos de verdade, nós vamos acumulando. Então, tem determinadas coisas que eu não vou precisar aprender mais. E tem outras que vão ficar latente. Por que latente? Porque fazem parte do meu acervo de aprendizado. Vamos entender isso. Nós, espírito, nós somos espírito, passamos por todos os estágios de aprendizado. Porque nós só mudamos de planeta depois que nós aprendemos tudo que este planeta pode nos ensinar. Nós não somos deste planeta. Nós estamos neste planeta como escola, como aprendizado. Então eu vou aprender tudo que esse planeta pode me ensinar de música. Aí eu venho numa outra encarnação e aprendo tudo que este planeta pode... Isso são várias encarnações, eu não aprendo isso numa encarnação. Eu aprendo isso por várias e várias e várias encarnações. E aí depois eu venho aprender tudo que ele pode me colocar no ramo, digamos, das artes plásticas, né? Porque a música é uma arte. Aí depois eu venho e aprendo tudo que ele pode me colocar na biologia, na botânica, na medicina. Aí depois eu venho e aprendo tudo que ele me pode dar na física, na matemática. E por assim vai. E as outras coisas que eu perdi, não, elas estão latentes, elas estão guardadas, estão ocultas lá dentro. Porque a hora que, por algum motivo, eu precisar, elas vão aparecer. Então, por exemplo, eu estou estudando matemática, eu posso ter até algumas reminiscências da música, porque a música e a matemática estão juntas. Sempre a filosofia, música, matemática caminham juntas, porque os primeiros filósofos, foram os grandes matemáticos. Nós vamos ver a geometria sagrada, vamos ver as colocações, né, as colocações de Pitágoras e de outros matemáticos, muito ligadas à filosofia. Então, e a música ligada à matemática, tudo está interligado. Então, algumas coisas podem aflorar, outras não, vai depender da necessidade do aprendizado daquela encarnação. Porque nós vamos passar por todos os estágios, conhecer tudo, aprender tudo. Por isto que a gente começa mineral, vegetal, animal, hominal. Dentro do hominal nós vamos aprender tudo que o planeta tem para nos ensinar em todos os conhecimentos, em todas as instâncias, em todos os degraus. Aprendeu tudo, cresceu, se aprimorou, tem condições de mudar de planeta. Nós vamos ver numa das revistas espíritas o Allan Kardec conversando através de um médium com Mozart, e ele coloca, se eu não me engano, ele está em Saturno, agora me fugiu o planeta, onde ele está aprimorando a música, porque é aquilo que ele ama, né? Aquilo que é realmente aquilo que ele quer se aperfeiçoar. Ele está em outro planeta. Por quê? Porque tudo que este planeta podia dar, para ele deu, ele aprendeu. E ele devolveu também, porque ele ensinou, ele colocou músicas que mexem com a alma. Por quê? Porque são músicas transcendentais, as músicas de Mozart. E ele está se aprimorando num outro planeta, porque este planeta, em termos musicais, já ensinou, colocou tudo para ele que podia. O que ele podia aprender, o que ele podia colocar. Deve então haver uma grande conexão, desculpa, pulei aqui, né? A teoria das ideias, o espírito desprendido da matéria sempre se lembra. Durante a encarnação ele pode esquecer parte deles momentaneamente,
mas a intuição que lhe resta auxilia o seu progresso. Sem isso, sempre teria de recomeçar. Então, nós vamos, a partir daquele ponto que nós aprendemos verdadeiramente, nós continuamos a partir dali e a partir dali até que a gente não precise mais voltar a este planeta. A cada nova existência, o espírito toma por ponto de partida aquele que se encontrava em sua existência precedente, né, na sua existência anterior. Deve então haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre. Nem sempre tão grande quanto poderias imaginar, pois muitas vezes as posições são bem diferentes. No intervalo entre elas, o espírito pode progredir. Então, como eu estava falando, as posições são muito diferentes, né? Ele pode ter uma conexão, pode, por exemplo, no caso de Mozart, em outras encarnações, com certeza ele foi músico. E ele estava trazendo tudo aquilo, com 4 anos ele estava com toda a bagagem, começou a compor, deixou coisas lindíssimas e foi estudar em outro lugar. Então, ele, com certeza, ele não pegou toda essa bagagem em uma ou 2 encarnações. São várias encarnações para ter a bagagem que ele tinha quando encarnou como Mozart. Então, se mais para frente, digamos, ele resolva se aprimorar no campo da física, ele pode encarnar aqui ou em algum outro lugar, vai depender do grau de aprendizado que ele já teve, e ele vai começar a aprender e a parte musical vai estar latente lá dentro dele. Então, não necessariamente ele vai continuar, vai depender da necessidade de aprendizado e pelo aprendizado que está realizando vão vir as provas. Porque aqui é um planeta de provas. Para as lições que esse planeta ensina. Então, as lições que outros planetas ensinam, as provas, os professores de outros planetas vão dar as provas em outros planetas. Os professores neste planeta vão dar as provas neste planeta. E no intervalo, né, no plano espiritual, pode-se aprender, pode-se continuar aprendendo. Se esse aprendizado for verdadeiro, na próxima reencarnação vai-se trazer esse aprendizado consigo. Qual a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de determinados conhecimentos, como os idiomas, o cálculo, etc., como Mozart, né, nós colocamos agora? Eles respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ele próprio não tem consciência. Ele não tem consciência, não tem lembrança da encarnação, mas o conhecimento adquirido ele traz com ele. O caso de Mozart, o caso de um menino que dá aula na Inglaterra, né, em Cambridge, né, outros casos que a gente conhece que são espíritos que trazem o conhecimento dentro dele. Mas não lembra das encarnações, mas traz o conhecimento. De onde queres que eles venham, o corpo muda, mas o espírito não, ainda que muda a vestimenta. Eu vou vou ler de novo a resposta inteira, né? Qual a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de determinados conhecimentos, como os idiomas, o cálculo, música, etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ele próprio não tem consciência. De onde queres que eles venham, né, os conhecimentos? O corpo muda, mas o espírito não, ainda que mude de vestimenta. Nós mudamos de vestimenta a cada encarnação, mas sempre somos nós mesmos. Por isso que eu sempre coloco, é a mesma história, é a mesma peça, com atos diferentes, e nós representamos personagens diferentes no mesmo palco, que é a Terra, com personagens diferentes dentro da mesma história. Qual é a história? A nossa, o nosso desenvolvimento que começou lá na mônada, no átomo, e nós vamos seguir até a angelitude, né? Do átomo ao arcanjo. Mudando o corpo, podem-se perder certas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto pelas artes.
Então alguém que foi um artista, ou alguém que foi um músico, ou alguém que tem um médico, que tem uma grande aptidão, ele pode numa próxima encarnação perder o gosto ou perder esta aptidão? Olha que pergunta interessante, olha a resposta. Sim, se essa inteligência foi corrompida ou se foi feito mau uso dela. Se, como músico, ele usou a música com propósitos indevidos, então ele fez da aptidão dele, do dom dele, algo que serviu a propósitos indevidos, que foi utilizado pelos nossos irmãozinhos instigantes, se ele corrompeu-se pela sua arte, pelo seu dom, um exímio cirurgião, um exímio cientista que se corrompeu pelo dinheiro, pelo poder e usou o seu conhecimento para auxiliar os nossos irmãozinhos instigantes, para trabalhar para o mal, ele vai vir sim problemas de inteligência que não vão fazer com que ele não tenha mais capacidade de aprender como ele aprendeu naquela encarnação anterior, porque ele tinha uma inteligência, uma capacidade de raciocínio, de aprendizado, isso foi tirado dele. Não quer dizer que ele vai vir dementado, pode até vir, dependendo do que ele fez com a inteligência dele, ele pode vir completamente dementado, completamente, digamos assim, sem inteligência nenhuma, né? Completamente incapacitado de aprender, mas ele pode vir, dependendo da sequela do corrompimento que ele fez a sua capacidade de inteligência, ele pode vir com dificuldade de aprendizado. Então ele, naquela encarnação, não vai poder voltar a ser o cientista que ele era, porque ele vai aprender com muita dificuldade, para dar valor a inteligência, a capacidade de aprendizado que ele tem, que ele não deu valor na inteligência na encarnação passada e usou a inteligência dele para prejudicar o seu semelhante, o meio ambiente, ou prejudicar o planeta. Não é? Tudo é nosso semelhante, somos todos irmãos. Se ele prejudicou o planeta, se ele prejudicou os animais, se ele prejudicou a vegetação, se ele prejudicou os minerais, né? Ele prejudicou o planeta. Se ele prejudicou minerais, vegetais, animais e os hominais, ele prejudicou o planeta. Ou se ele prejudicou diretamente os seus irmãos humanos, os hominais. Ele vai vir com as sequelas, as sequelas vão ter o tamanho que teve o corrompimento dele na encarnação anterior. Então, vou repetir aqui. Mudando o corpo, podem se perder certas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim, se essa inteligência foi corrompida ou se foi feito um mau uso dela, né, da inteligência. Além disso, uma capacidade intelectual pode ficar em estado de inércia durante uma existência. Aquilo que eu falei, ela pode ficar latente, porque ele está com outro aprendizado. Ela pode ficar adormecida, né, guardada. Se o espírito quer exercer uma outra que não tenha relação com ela. Se ele está num outro aprendizado que não tem relação com aquele aprendizado que ele teve numa encarnação anterior. Então, ele permanece em estado latente, né, guardar no estado oculto, para reaparecer mais tarde. Não vai perder nunca. Ele está na inércia, está adormecido, está latente ali dentro dele, porque ele está aprendendo uma outra profissão, uma outra arte, né? Ele está num outro estudo naquela encarnação. O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se devem a uma lembrança retrospectiva do homem, mesmo no estado selvagem? É uma lembrança que conservou daquilo que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho muitas vezes sufoca esse sentimento. Então nós vamos ver nos povos primitivos
essa consciência da existência de Deus, da existência de um ser superior, das forças que regem a natureza, né? Da existência de uma energia que rege a natureza. Isso é inato, isso vem com o homem, porque na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, nós temos esse conhecimento. Então nós trazemos conosco, né, na vida, na nossa vida, no nosso reencarne, esses conhecimentos que nós temos lá do plano espiritual, mesmo na idade, digamos assim, quando nós começamos no planeta de provas e expiações, nós começamos ou por termos sido trazidos aqui porque fomos exilados de outro planeta. Chamo a atenção para o livro A Caminho da Luz do Emmanuel, onde nós vamos ver os capelinos chegando aqui quando nós começamos o planeta começou a entrar no provas e expiações, né? Quando o sapiens começou a adquirir o conhecimento, a escolha, né? O pensamento completamente contínuo, a adquirir ideias de família, ideias de ter livre-arbítrio, né? De ter as escolhas. Os capelinos começaram a chegar e já trouxeram as ideias de religião e começaram a reencarnar aqui, começaram a passar essas ideias, esses ensinamentos de um Deus, de uma natureza, de uma saudade de um mundo melhor, uma saudade de casa. Então foram trazendo esses conhecimentos e nós estamos aí, né, pelo que o Emmanuel coloca no A Caminho da Luz, há 10, 12 mil anos, talvez 15 mil anos, com essas encarnações e reencarnações de exilados, porque não foram só os capelinos, nós vamos ver lá no A Caminho da Luz outros exilados de outros planetas também que vieram para a Terra, e essa miscigenação vão modificando e vão fazendo com que a gente adquira conhecimento e tendo os saltos de conhecimento. Muitos dos exilados puderam voltar, alguns conhecimentos ficaram e nós continuamos o nosso aprendizado na Terra com eles, outros foram perdidos, completamente perdidos, a gente não tem ideia do conhecimento que aquela civilização teve, né? E por aí vai o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento, a nossa história. Quem gosta desse tipo de conhecimento, leia A Caminho da Luz, do Emmanuel. Então, o que ele coloca aqui é uma lembrança que conservou daquilo que sabia como espírito, trouxe do plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, antes de encarnar. Mas o orgulho muitas vezes sufoca esse sentimento. O orgulho de ter algum conhecimento aqui. Então nós vamos ver no meio acadêmico uma dificuldade muito grande de se falar de religião, de se falar de Deus. A gente vê, por exemplo, o plano acadêmico, as universidades agora estão se modificando a isso. A gente vê quando o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira começou os estudos dele da pineal há muitos anos atrás, eu acho que já são 20 ou 30 anos que ele está nesse estudo, o meio acadêmico olhava aquilo como uma situação visível. Imagina, né? Tem um médico, professor, que meio maluco, que está fazendo uns estudos estranhos de espiritismo, de não sei o quê. Hoje, o estudo da pineal, o estudo do Dr. Sérgio, publicado nas melhores revistas científicas. Ele dá palestra nas melhores universidades dos Estados Unidos e da Europa. Então, aí, as ideias, ele se apresenta como ele é, espírita, estudioso, cientista, médico, professor. Então, é muito interessante como isso está se mudando e vai continuar se modificando daqui para frente. Aí o Kardec continua aqui. É a essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos. Tem pessoas que acham que é a doutrina espírita que está trazendo os espíritos, o espiritismo ou
ou com a comunicação com o Espírito. Não, ela só criou o Kardec, ele só fez uma codificação, ele conversando com os espíritos e pegando as respostas, porque a doutrina não é de Kardec, ela é dos espíritos, porque as respostas que nós estamos vendo aqui no livro dos espíritos são dos espíritos, né? Mais de 1000 centros espíritas que vieram as perguntas e respostas, né? Que ele mandava a mesma pergunta e vinham as respostas são dos espíritos, a doutrina é dos espíritos, porque são eles que estão respondendo as perguntas de Kardec. E os espíritos se manifestam, se comunicam desde que o mundo é mundo. Vamos lá ver Abraão, vamos ver o Velho Testamento, vamos ver Moisés, vamos ver na história da Grécia as pitonisas, que nada mais é do que médiuns, né, que consultavam os oráculos. Quem eram esses oráculos? Os espíritos aos quais elas faziam perguntas e que recebiam respostas. Tá? Então, desde que o mundo é mundo, existe a comunicação de encarnado com desencarnado. Então, eles respondem, os espíritos respondem aqui. Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso é encontrada em toda parte, e aí está uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, o seu estado como espírito, né? O espírito encarnado, conservando a intuição, né? As lembranças no seu inconsciente, conservando o aprendizado que teve em outras vidas, o aprendizado que teve na verdadeira vida, que é como espírito. Então, o que ele diz aqui, conservando a intuição do seu estado como espírito, tem a consciência instintiva de mundo invisível, mas muitas vezes essa consciência é falseada pelos preconceitos e a ignorância lhe mistura a superstição. Então nós vamos ver que o preconceito, a ignorância que cria os misticismos, que cria as superstições misturada aos preconceitos, atrapalham o conhecimento, a busca do verdadeiro conhecimento, da verdadeira vida, que é a vida no plano espiritual, que é a vida no mundo espiritual. Porque nós somos espíritos, a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Nós encarnamos e reencarnamos em planetas, tanto quanto na Terra como em outros planetas, porque eles são escola. Nós encarnamos e reencarnamos para estudar, para aprender, para evoluir. Mas somos espíritos e a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Nós precisamos entender isto para podermos nos conhecer melhor, para podermos entrar para dentro, buscarmos nos conhecer, buscarmos a nossa reforma íntima, o nosso vigiar e orar. Gente, eu vou repetir isso que nem disco quebrado, que nem mantra. Buscarmos a nossa reforma íntima, o nosso vigiar e orar, que foi o que Jesus nos colocou. Vigiar os sentimentos, os pensamentos. Saiu da linha, saiu do caminho. Orar. Porque através da oração nós mudamos a nossa frequência, nós podemos entrar em contato com o nosso mentor, com a nossa família espiritual, com os planos superiores, nos orientarmos melhor, nos colocarmos numa postura de entendimento mais correto, porque mudamos o nosso mudamos o nosso patamar vibratório, mudamos a nossa frequência e, consequentemente, mudamos o nosso condomínio. Porque quando nós entramos em oração, nós saímos deste condomínio de frequência inferior, que normalmente nós ficamos durante o dia, e muitas vezes durante a noite também, num grupo de frequência inferior da Terra. Perdão. E quando nós oramos, nós nos elevamos, oramos verdadeiramente, com o coração, conversamos com Deus. Nós mudamos o patamar vibratório, mudamos a nossa frequência e, consequentemente, mudamos o nosso condomínio, mudamos o grupo espiritual no qual nós estamos ligados. Por isso que
numa oração, ou depois de uma oração, a gente tem aquele sentimento tão bom, tão maravilhoso, puxa, eu não queria parar essa oração, não queria parar essa vibração, eu queria continuar assim. E nós vamos viver num planeta assim, quando nós pudermos viver num planeta ditoso, num planeta feliz. Não é nem no de regeneração. Perdão. É quando nós ascendermos, nós subirmos de verdade. Perdão. Hoje meu refluxo atacou mais bravo. Perdão. Então nós vamos continuar no nosso próximo estudo com o capítulo 5. Até lá.